Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Salmos 32. Diz assim: o perdão que restaura. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves, diz o Senhor. Instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas, caso contrário não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Então, o que a palavra, gente, ela nos diz aqui? Que a gente vê que também, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele faz um uso desse texto quando ele fala aqui, em cuja alma não há hipocrisia. Alegrai-vos no Senhor, Paulo diz, mais uma vez vos digo, alegrai-vos, né? Então, por quê? Paulo, ele disse esse texto para mostrar que a justiça em nós criada não vem de nós mesmos, mas é uma dádiva de Deus concedida aos fiéis. Somente pela fé no Senhor é possível apropriar-se da justificação e, portanto, sentir-se plenamente restaurado. A expressão alma ou espírito traduz o sentido hebraico antigo de entranhas ou íntimo dos sentimentos e decisões humanas. Por isso que Paulo, ele disse que nós devemos nos alegrar no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Por quê? Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia, mentira, gente. A palavra hipócrita, o significado dela significa o quê? Ator. Muitas pessoas atuam de cristãos, de bons samaritanos, mas infelizmente não são. Então, quando Jesus muitas vezes chamou os fariseus, aquele povo de hipócritas, é porque eles atuavam algo que não era. Jesus mesmo disse: vocês colocam fardos pesados sobre as viúvas, mas vocês não cumprem o que fala a lei, o que dizia a palavra. Então, por quê? Jesus mostrou que eles colocavam um fardo sobre as pessoas, cobravam, mas eles não praticavam aquilo que eles ensinavam. Eles eram os doutores da lei, conforme era chamado, né? Mas eles exploravam as viúvas, aquelas mulheres, elas que tinham, né, condições financeiras, elas iam bancando a obra, né? Elas ofertavam no templo com generosidade. Por quê? Porque a igreja também tinha que cuidar dos órfãos e das viúvas. E muitas pessoas ali, elas não tinham pessoas para cuidar delas. Tinham pessoas ali, vamos usar o exemplo de Noemi.
Se a Noemi, a Ruth não tivesse voltado com ela, Noemi seria sozinha. Não tinha mais, né, o esposo nem os 2 filhos, porque eram os homens que cuidavam das mulheres. Então, a Ruth veio junto, né? Mas depois Boaz teve que ser o reconciliador ali de Ruth, de Noemi, para o remidor, perdão, delas, né? Porque não tinha mais nenhum homem na família. Então, outro parente próximo poderia comprar a causa delas, remissão, remir, né? Por isso que Jesus ele nos deu o ministério de reconciliadores. Ele nos reconciliou. Então, nós não podemos atuar como cristãos, nós precisamos verdadeiramente pregar o evangelho a toda criatura, nós precisamos acolher, abraçar as pessoas que vêm à igreja, levar pessoas a Cristo, e isso, gente, é o que fala a palavra. E aqui Paulo fala do perdão, Davi aqui fala do perdão. Bem-aventurado, mais que feliz, feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, né? E ele disse aqui, como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia, não tem... A alma da pessoa, ela é transparente. Porque, olha o que ele diz aqui: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. E isso, gente, está matando muitas pessoas. Tem muitas pessoas que têm feridas na alma, dores na alma, gente, que enquanto elas não confessarem os seus pecados, a culpa dos seus pecados e colocar diante de Deus, confessar e abandonar, receber o perdão do alto, elas não vão conseguir viver a promessa. Elas não vão conseguir se ver dentro da promessa de Deus. Então nós precisamos mudar a nossa atitude. Nós precisamos confessar os nossos pecados, pedir perdão, liberar perdão, porque nós somos seres humanos, gente. E não podemos nos deter em vãs repetições. Nós precisamos confessar, abandonar e seguir uma vida com Cristo, com transparência, colocar tudo diante do Senhor. E nós precisamos, gente, abrir o nosso coração, porque o reconhecimento do erro, com a devida e sincera confissão ao Senhor, perdão, e forte propósito de se afastar dele, incluindo, quando possível, restituição do prejuízo causado, fazem parte de um processo terapêutico que conduz o pecador à libertação e felicidade plena. Então, isso é perdoar e pedir perdão. É um processo terapêutico. Nós colocamos a nossa alma diante de Deus. Vou usar novamente o exemplo de Ana. Ana era uma mulher amargurada, de espírito, de alma. Quando a Ana tomou uma posição e ela foi falar com Deus, quando ela colocou a alma dela diante do Senhor, e ela começou a orar de acordo com a vontade de Deus, Deus reverteu a situação de esterilidade dela e consentiu que ela se tornasse a mãe de Samuel. E depois ela teve mais outros filhos e filhas. Por quê? Porque enquanto aquela amargura corroía a alma daquela mulher, não tinha como ela gerar. Quando a pessoa, gente, ela gera dentro dela só ruínas, amarguras, ódio, ressentimento, dor, ela não tem como gerar vida. Ela não tem como gerar algo que vai ser benéfico.
Porque pessoas feridas ferem, machucadas machucam. Então nós precisamos ter a nossa alma curada. Como a palavra diz, gente, o reconhecimento do erro. Reconhecer. Aqui, Davi disse que enquanto ele manteve os pecados inconfessos, os ossos definhavam. A alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva do campo. Como a seiva em tempo de seca, Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. E olha o que Davi diz aqui: dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, a Deus, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livra das aflições e com cânticos de salvação me envolves. É isso que acontece quando nós colocamos a nossa alma diante do Senhor. Quando eu reconheço a minha culpa, o meu erro, quando eu confesso, quando eu busco a Deus, a palavra diz: busca enquanto você pode achar. Aqueles que me buscam me acharão. O que pede recebe, o que bate a porta se abre, o que busca encontra. Então, peça perdão se é o teu caso. Libere perdão se é o teu caso. Não fique preso nessas amarras do inferno, porque isso impede de você viver um milagre, impede de você entrar na terra prometida. Não viva amargurado. Se tem coisas que você pode pedir perdão para alguém, escrever uma carta, se a pessoa já morreu, escreva uma carta pedindo perdão para ela. Peça direção para o Espírito Santo de instrução de tudo que você tem que escrever ali. Depois queima aquela carta, joga fora, queima ela, rasga, bota numa água, faz o que você quiser. Segue a direção do Espírito. Mas livre-se desses fardos, livre-se desse peso, porque a palavra diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, toda, gente, toda, não é um pouco, não é a metade, é toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida da gente quando a gente confia, quando a gente entrega tudo a ele verdadeiramente, quando a gente confessa erro, pecado, culpa, danos que a gente causou a alguém. Peça perdão. Eu oro, gente, peço: Senhor, me perdoa se eu errei com alguém, se eu não, porque às vezes, gente, a gente fala a palavra que a gente nem se toca. Se foi algo que feriu o coração de alguém, se de alguma maneira eu ofendi alguém que trabalhou comigo, que conviveu comigo, eu digo: Senhor, que esta pessoa possa me perdoar. Que essa pessoa seja movida pelo teu Espírito, Pai. E se eu causei dano a alguém, que o Senhor me traga a memória, mas que essa pessoa possa me perdoar, porque eu não sou perfeita. Então nós precisamos, gente, nos colocar diante do Senhor, pedir para Ele apagar as nossas transgressões, confessar os nossos pecados. Tem gente que fica remoendo aquilo, tem pessoas que estão adoecendo, tem pessoas que estão tendo fibromialgia, depressão, crises de pânico e por aí vai. E isso tudo são doenças psicossomáticas, são doenças que as pessoas vão guardando coisas dentro de si e elas não confessam, elas não falam. Às vezes é uma raiva que ela tem contida de alguém, que ela não fala, fala para Deus. Diga: Senhor, eu converso com Deus, gente, como nós estamos conversando aqui. Eu digo: Senhor, eu não gostei de tal coisa, tal situação eu não gostei. O jeito que falaram comigo, disso aí, eu não gostei.
Mas não deixa eu guardar nada no meu coração, Pai. Não deixa sujar o meu coração de forma alguma. Mas me ajuda, Senhor, a sempre olhar com os olhos da fé. Me ajuda, Senhor, a ter um filtro. Me ajuda, Pai, a ter o alerta que quem nos dá é o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas nós precisamos orar a Deus. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos liberar perdão. Em primeiro lugar, eu preciso perdoar para mim ser perdoado. É o que diz a palavra quando Jesus ensinou a fazer a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, sabe por quê? Mas livrai-nos do mal. Se a pessoa guardar a ofensa, a mágoa, o ódio, o ressentimento, gente, ela é tentada. Amaldiçoar, rogar praga. Ela é tentada a ficar remoendo aquilo. Sabe por quê? Para ela adoecer. Porque tudo que entra aqui desce. E quando sai, gerou aquilo que você falou. Aquilo que o diabo vai tentar lançar dardinhos na tua mente. Vai lançar. Até que aquilo ali fique enraizado no teu coração. Aí tem a tal da raiz de amargura. Você já ouviu falar? Pois é. É uma raiz que era o que tinha na vida de Ana. Mas quando Ana arrancou aquela praga pela raiz, porque erva daninha, se você só cortar, ela cresce de novo. Tem que ser arrancada pela raiz. Foi o que Ana fez. Quando ela se colocou diante de Deus e colocou toda a amargura da alma dela diante do Senhor. Aí, quando ela disse, a amargura, gente, aquilo que está aqui impede da gente orar. Por que você acha que Davi disse aqui, ó? Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Sabe por quê, gente? Quando o coração está cheio de ódio, de amargura, de ressentimento, esta oração, ela não é ouvida, ela não é atendida. Porque como que uma pessoa amargurada, desejando o mal para o outro, ela vai orar e vai dizer, Senhor, abençoa a minha vida, Pai, cuida de mim. E ela tá ali no fundo, que fulano morre, que essa praga aí, ó, diz que isso aí define. No fundo ela tá desejando isso. Como é que uma pessoa dessa quer que a oração dela seja atendida? Aí depois ela chama Deus de ruim, Deus não me ouviu, Deus não me ama, mas o coração tá podre, o coração tá contaminado e o Espírito Santo não habita em lugar sujo. Tem um louvor que diz, né? Eu acho que é o reconstrutor. Espírito Santo, né? És o meu construtor. Arruma a morada, derruba paredes, arruma a casa para o Senhor morar. Gente, essa é a oração que a gente tem que fazer para o Senhor. Dizer, Pai, tira daqui, ó, todo lixo. Tira daqui, Senhor, tudo que te desagrada, tudo que não presta, porque eu quero que o Senhor habite em mim. O Espírito Santo, gente, ele não habita num lugar sujo. Ele não habita num coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de amargura. Quando a Ana limpou e ela orou uma oração de acordo com os céus e de acordo com a vontade de Deus, ela foi abençoada. Quando ela disse, Senhor, se tu te lembrares de mim e me deres um filho, eu vou dar o nome de Samuel e eu vou levar ele no templo para ser criado pelo sacerdote, ele vai ser teu servo. Aí Deus disse, opa, peraí,
eu preciso de um sacerdote, estou precisando de um profeta. Então tá legal, isso aí, gostei. Sabe por quê? Porque enquanto a pessoa ela está ali amargurada, ela quer o desejo, ela quer que Deus realize aquilo ali, gente, mas é só para que ela se satisfaça. Pedis e não recebeis porque pediu mal, para não gastar nos seus próprios deleites. Porque quando a pessoa não ora conectada com o céu, quando o coração dela não é limpo, não é transparente diante do Senhor, ela não vai receber o que ela quer. Porque nós temos que aprender a orar de acordo com a vontade do Pai. O que Jesus ensina na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estais nos céus, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso é esse aqui. Palavra. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Gente, Jesus deu aqui toda a instrução. Não é vãs repetições. Eu preciso orar, falar com Deus, ter relacionamento. Ontem lá na igreja de crianças, na escolinha, nós falamos com eles a respeito de Daniel na cova dos leões. Que sabe por que Deus livrou o Daniel? Lá dentro da cova, Deus mandou o anjo e fechou a boca dos leãozinhos? Porque Daniel tinha comunhão, Daniel tinha relacionamento, Daniel orava fora da cova, não lá dentro. E é isso que nós ensinamos para os pequenos, tenham vida de oração. Vocês precisam orar, falar com Deus, ter intimidade com o Senhor, porque quando vocês estiverem passando por uma dificuldade que nem o Daniel, Deus vai mandar o anjo e vai livrar vocês, Deus sempre vai cuidar de vocês. Então, ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Então, nós temos que ensinar. E se eu tenho um coração imundo, o que eu vou ensinar para uma criança? O que nós vamos ensinar? As crianças, gente, são um reflexo da casa. Você já parou para analisar isso? Que se um relacionamento tóxico, abusivo dos pais, isso respinga nas crianças, as crianças, gente, começam a ser rebeldes, revoltadas. Elas têm que lutar contra a rejeição, contra o abandono, porque às vezes os pais perdem tanto tempo brigando, discutindo, mas não tem tempo para elas. Não tem amor naquele relacionamento. Tem gente que hoje dá mais tempo para o celular e os filhos, eles tomam a tela aqui, filho, toma o celular. Eles não sentam, eles não jogam um jogo, eles não são capazes de dar uma atenção para aquela criança, nem que seja de 10 minutinhos, levar numa pracinha, fazer algo. Gente, é um tempo, é investimento. Ontem pela manhã nós levamos o nosso filho na pracinha. Se vocês vissem a alegria dele, em meia hora que nós ficamos ali, ele ama o balanço, ele fica no balanço e agora ele aprendeu, pegou o embalo. Ele fica realizado naquele balanço e ele quer que a gente fique olhando para ele. E ele diz, mamãe, que lindo filho, papai, pai tá aqui, que lindo filho, que legal, alegre. E nós estamos ali olhando, conversando com ele. Para nós é uma vitória, ele aprendeu a se embalar. Antes a gente ficar embalando ele, a gente só dá o primeiro embalo e agora ele vai. E numa alegria que ele consegue se embalar naquele balanço, algo tão simples, mas criam memórias afetivas. Então crie memórias afetivas nos teus filhos, nos teus netos, nos teus sobrinhos, nos teus afilhados. O que eles vão lembrar de você quando eles crescerem? O que eles vão contar de vocês? Vocês já pensaram nisso? É isso que Deus quer na nossa vida. Que a gente olhe para o amor dele. Que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, gente, ele quer que a gente olhe para Jesus, para o sacrifício do filho,
para o amor do Filho, para o perdão do Filho, para a cura, para a restauração, para tudo que Jesus fez naquela cruz. É algo tão simples, tão puro, como uma criança. Por isso que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Criança não guarda mágoa, criança não guarda ressentimento, criança, eles são puros, eles estão ali brincando, brigam, daqui a pouco eles já estão brincando junto de novo. Isso que nós devemos ser, gente. Ter um coração como uma criança, puro, ensinável, tratável. Então, que você faça uma reflexão desta palavra. Se você está definhando, se tem algo na tua vida que está te matando, confesse ao Senhor. A palavra diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês possam orar, para que vocês possam ser curados. Então confessa a tua culpa. Chama alguém para orar com você. Chama ali a tua pastora, o teu líder, tua líder, e diga: ó, eu preciso confessar algo, eu preciso confessar, eu preciso orar com alguém. Faça isso, porque Deus já perdoou o teu pecado, lançou lá no mar do esquecimento. Mas se tem algo que está te incomodando, então confesse, abandone isso, receba a cura do alto. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que têm feridas na alma, feridas emocionais. Que essas pessoas sejam curadas dos seus traumas, que elas possam viver uma vida plena na tua presença, que elas possam ser cheias do teu Espírito, que elas possam ter um coração grato, alegria no seu sorriso, que elas possam se alegrar sempre no Senhor, como o salmista disse: como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Que eles possam ser transparentes diante do Senhor, que eles possam ser, Pai, aquelas pessoas que é um livro aberto, que o testemunho da vida delas alcance outras vidas, Pai. É a minha oração, e que o Senhor abençoe, cure, liberte, transforme, restaure, Pai, e muda a história destas pessoas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.